Hoje eu vou falar sobre o Scrum, é uma metodologia que melhora a produtividade e é adotado por muitas empresas, não só na área de tecnologia. A produtividade sempre foi um conceito bastante discutido no mundo corporativo. Um colaborador produtivo que entrega resultados satisfatórios com agilidade e rapidez é um sonho para qualquer empresa, não é mesmo? Então, o Scrum nada mais é que uma metodologia ágil desenvolvida para potencializar equipes no ambiente de trabalho. Ela foi desenvolvida para buscar promover maneiras de alcançar ótimos resultados de produtividade através do gerenciamento de tarefas e projetos. O grande diferencial do método Scrum por trás é prezar por entregas fracionadas de um projeto. Para entender melhor, vamos colocar um exemplo na prática. Vamos supor que a gente ia construir uma casa. E essa casa, qual seria mais interessante a gente entender se tem alguma coisa dando errado ou não funcionando bem. Vamos supor que você pague para construir uma casa e só vai lá quando a casa estiver pronta. Quando você receber a casa, você vai visualizar que teve encanamentos que não foram bem colocados, tá acontecendo algumas paredes tá muito torta, tem alguns defeitos que, dependendo até mesmo da gravidade, teria que reconstruir, quebrar, né, e reconstruir aquela parede ou aquela base da casa. Então, por que não seguir fracionando o processo, né? Por que não verificar cada partezinha que está sendo entregue até a entrega total do produto? Assim, já identificaria melhor o que está ocorrendo, já atacaria o ponto ali, né, do focal do erro, para arrumar sem ter um grande retrabalho ou até mesmo gastos enormes no final da entrega. Então, a metodologia surgiu com essa funcionalidade de entregar fracionado e já nessa fração acompanhar o que precisa ou não melhorar. Então, existem papéis bem importantes dentro da metodologia. Então, é importante ressaltar que dentro dessa metodologia não existe cargos, e sim papéis. Todos os papéis são importantes para que o método possa fluir com facilidade e dinamismo. Então, a gente vai ter 3 papéis bem importantes. O primeiro dele é o Product Owner, que é também conhecido como PO, que ele é responsável pela parte de negócios. Ele que vai realizar a comunicação com o cliente, vai definir o que terá que ser feito dentro do projeto e qual será o nível da prioridade da tarefa. Também é o que gerencia, né, a parte do Product Blocket, que é o que vai acontecer, o que vai definir para aquela sprint para que seja feito. Então, tem também o Scrum Master, que é a pessoa que precisa ter um bom conhecimento, né, da metodologia, e ele é o que percebe as necessidades daquele time, para garantir que a comunicação entre a equipe e resolva os impedimentos que surgir durante o processo, né, do projeto, e também é um moderador, que mantém a ordem, também ensina os outros membros da equipe sobre o Scrum e resolve problemas. E a equipe em si, que configura todos os colaboradores envolvidos para a construção do projeto. Então, tem um glossário de estratégias, que seria o glossário de estratégias. É o Product Blocket, que é o que eu falei que quem responsável por ele é o Product Owner, né, que é o PO. Então, é o lugar onde o PO escreve tudo o que será necessário naquele projeto para que seja executado e organizado de acordo com a prioridade. Na construção de uma casa, por exemplo, construir as paredes estaria no topo e a sua pintura estaria em uma posição mais baixa. A pintura também é importante, porém sem ela, numa casa continua sendo uma casa. Então, mas a casa sem paredes não continua sendo uma casa. Então, tem certas prioridades e quem define isso é o PO, colocando todas elas no Product Blocket. E aí as sprints. As sprints é o tempo de entrega de valor para o cliente, né? Então, nesse caso, o cliente pode ser qualquer pessoa que esteja precisando daquele projeto, né? Então, você está entregando um projeto específico para um cliente X, esse é a figura do cliente. Então, por exemplo, é necessário entregar o fechamento do mês para o líder da área da finança, por exemplo. Então, o líder seria o cliente. Como o Scrum preza pela entrega por meio de fragmentos, as sprints precisam durar no máximo aí um mês. No mercado de TI, pelo menos nas empresas que eu já trabalhei, a maioria delas trabalham ou com uma sprint de 15, que é muito padrão, ou sprints de 7 dias, que só dura uma semana. As planning são reuniões que
abre a sprint, né? Então, quando você vai iniciar a sprint, nela o Warner, o PO, ele vai mostrar tudo que está lá no Product Blocket, né, que ele criou, que são prioridades para aquela equipe, e discutir o que será feito nessa sprint iniciada. Na Daily, são as reuniões que acontecem diariamente, e o ideal não deve ultrapassar 15 minutos, né? Porque falam que isso também consome até o tempo de produção, né, do projeto. Então, elas são importantes para manter a comunicação e a transparência do time, já que a metodologia não trabalha com delegação de tarefas, e sim com iniciativas. Então, as pessoas vão pegar os cards, né, aquilo que está disponível ali para ser evoluído, conforme achar melhor. Não vai ser tipo, fulano e ciclano vai pegar esse aqui. Pode ser acordado, mas não demandado, né? Tipo, entregar para pessoa específica uma tarefa específica, a não ser que seja bem específico para aquela pessoa que vai mexer. Mas tem essas 3 perguntinhas que são feitas durante a daily. O que eu fiz, né? É o que a pessoa fez da daily anterior até essa, ou seja, um dia anterior, o que eu fiz ontem. Ontem eu fiz isso, até o que eu fiz naquele momento que tá acontecendo a daily. Então, tipo, essas 24 horas anterior, o que você fez? A outra é o que vou fazer, ou seja, nesse dia, o que você vai fazer após acabar a daily? Eu vou continuar no que eu tava fazendo ontem, eu vou pegar um novo card, e tive algum problema, impedimento que me atrapalhou. Esse daqui seria você explicar, né, se tipo, o que você estava fazendo ontem trouxe algum impedimento e você teve que bloquear esse card, ou antes de bloquear, você esperou essa daily para discutir sobre o assunto, para ver se vai ser necessário uma intervenção mesmo ali do Warner, né, do Product Warner, que é o PO, para que ele possa tomar alguma ação, para que você possa dar continuidade nesse card e pegar outro. Então, isso vai ser decidido também na daily. A Sprint Blocket a cada sprint, um subconjunto de propriedades do Blocket separado para que seja feito na equipe. Esse subconjunto é chamado de Sprint Blocket e nele é decidido o que será feito para a próxima sprint. Ao final de cada sprint é feita uma reunião com o time e o cliente para mostrar os resultados alcançados até então. A review é extremamente importante, pois é nela que alinhamos as necessidades do cliente com o que está sendo produzido. E se houver algum erro ou mudança no projeto, todos ficam cientes e já é ajustado. Então, a transparência e visualização na comunicação. Uma grande parte do Scrum é prezar pela transparência e visão ampla do que está acontecendo com o projeto e a equipe. E é exatamente para isso que existe o quadro Scrum. Nesse quadro são organizados os projetos Blockets, as tarefas que estão sendo trabalhadas na sprint atual e o andamento das atividades. No quadro Scrum, desenhado a modo que as pessoas mais utilizam, seria ter os cards de backlog, né, que o PM ou Product Owner, né, que também pode ser chamado, eles colocam ali o que será previsto para essa sprint, e depois na reunião, né, para inicializar aquela sprint, é decidido o que vai ser desenvolvido nessa sprint, e aí passa para colocar para o to-do. O to-do fica tudo ali que tem naquela sprint, vamos supor que a sprint seja de 15 dias. Então, vai ter vários cards lá e tudo aquilo acordado pela equipe, né, que vai ser possível realizar tudo isso em 15 dias. Então, no to-do, a equipe lá vai pegar o card que achar mais viável e vai começar a trabalhar em cima dele. Quando fizer isso, vai passar para a partezinha de in process, né, que está processando, ou seja, para todo mundo visualizar que você está trabalhando em cima daquele card. E depois que você finalizar esse card, você passa para o teste ou verifique, né, que também pode ser a mesma coisa, que é para validar, né, se aquilo que você desenvolveu está ok, você está realizando testes em cima disso e tudo mais. E por último, o done, que é quando você fecha o card, que você entregou aquilo que você fez e aí você volta para a estaca inicial do to-do até acabar o sprint. E o blockage, ele é simplesmente quando alguma coisa que você pegou para fazer no to-do não deu muito certo, na daily vocês foram acordados que precisa ter uma intervenção aí de alguma outra coisa ou revisar, né, aquela atividade, e aí é jogado para Blocked, e quem trata isso é o Product Warning ou PM. Então isso é todo o processo do Scrum, tá?
E na próxima aula eu vou mostrar para vocês como vocês podem criar esse processo de produtividade que vocês podem utilizar também para a vida pessoal. E eu vou mostrar pelo Notion como vocês podem criar um quadro do Scrum lá. E é isso, até a próxima aula. Beijos, tchau!